Fala aí, meus queridos amigos do nosso canal Laboratório 21. Estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e hoje vamos falar sobre o conector tipo C. Esse carinha aqui, ó, que virou uma tendência, né, mundial. Muitos dispositivos, empresas começaram a utilizar isso nos seus dispositivos. A gente vê isso em smartphones, a gente vê essa tecnologia, né, dos carregadores, né, dos conectores do tipo C em câmeras, em notebooks, tablets e diversos outros eletrônicos. E por que essa tecnologia, né, ela foi assim, digamos, se tornando cada vez mais um padrão universal? Por que as empresas adotaram, né? Por que realmente elas se curvaram a essa tecnologia? É sobre isso que a gente vai explicar nesse vídeo. Eu já peço que você deixe o like, deixa aí o teu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Porque a gente sempre está querendo postar mais vídeos, né? Crescer o nosso canal. Quanto mais inscrito, quanto mais comentários, quanto mais likes, isso nos ajuda, né? Nos motiva a gravar mais vídeos aqui para vocês, beleza? Então, se vocês querem vídeo de tecnologia, vídeos sobre eletrônica de forma geral, né? Sempre aí ajuda o nosso canal, né, o crescimento, para que a gente possa cada vez mais se manter motivado. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, antes de a gente começar a falar aqui sobre o conector tipo C, a gente precisa voltar um pouquinho ao passado. Como assim? Vamos lá. Mais ou menos no ano ali de 2000, né, 1900 e alguma coisa, começaram a aparecer os primeiros telefones celulares, né, sem fio, né? E aí o que aconteceu, pessoal? Muitos desses dispositivos, né, aparelhos celulares, cada um deles tinha um carregador diferente. Quem da época de 1990, 2000, por exemplo, sabe que tinha diversas marcas na época que hoje também nem existem mais, né? Tinha Siemens, tinha Sony Ericsson, que é da Sony, né, os aparelhos da Sony. Tinha Motorola, né, Samsung, já tinha celulares, porém, esses aparelhos eles faziam coisas básicas, como, por exemplo, servia para você fazer ligação, né, uma lanterna, às vezes uma calculadora, até para você jogar joguinho, um joguinho da cobrinha, um joguinho do quadradinho, e mandar SMS. Era basicamente isso. Um celular, né, na época dos 1990, no começo ali dos anos 2000. Só que a tecnologia foi cada vez mais avançando. E como eu falei para você, nessa época, cada dispositivo tinha um cabo diferente. E esse cabo, quando danificava, né, a gente precisava comprar um outro cabo. Muitas vezes a gente não conseguia comprar o cabo original. E era um problema muito grande. A gente comprava carregadores que não carregava direito, demorava para carregar, dava problema constante, né? E isso era um grande problema que existia na época, né? Até para você vender um aparelho na época, todo mundo perguntava: você tem um carregador original? Se você tivesse o carregador, muitas vezes você fechava o negócio. Se você não tivesse, muitas vezes a pessoa não queria, né? Por conta de não ter o carregador original. Conforme o tempo foi passando, as empresas começaram a estudar novas tecnologias, né? Os celulares começaram a se tornar smart e muitas vezes para você passar uma foto, né? Ou seja, os smartphones começaram a ter câmeras e diversas outras funções. Para você passar uma foto, por exemplo, de um smartphone para um computador era um problema, né? Demorava bastante. Se você fosse passar um vídeo, aí é que demorava mais ainda. Então as empresas começaram a aprimorar a tecnologia até que chegaram, né, nesse conector aqui, que é o micro USB, né? Algumas pessoas chamam de tipo 2, alguns chamam de conector tipo V8. Esse cara aqui que até hoje, né, em alguns smartphones, em alguns outros dispositivos eletrônicos, ainda são usados. Por muito tempo esse cara aqui, ó, ele era um tipo de padrão, né? Os smartphones, principalmente os smartphones Android, sempre utilizavam-se esse tipo de conector aqui. Só que esse conector, a entrega, né, a velocidade de entrega de dados era
pouco lenta, né, digamos assim, para a perspectiva das empresas. Elas queriam mais velocidade, ela queria que houvesse uma saída e uma entrada para o mundo externo, né, para que você pudesse conectar outros dispositivos no seu smartphone ou em qualquer outro dispositivo eletrônico, para que houvesse ali, de certa forma, uma diversidade, né, de equipamentos que você pudesse ligar todos eles juntos e eles funcionassem todos ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, eles procuravam uma interação. E com esse cabo aqui, muitas vezes não era possível, né, chegar ao que nós chegamos hoje. Por exemplo, eu estou utilizando esse microfone aqui exatamente porque o meu aparelho celular ele tem uma entrada tipo C que me permite, né, captar o áudio por esse microfone aqui e eu poder falar aqui, vocês estarem me escutando com uma qualidade melhor, né? Antes, eu precisaria utilizar, por exemplo, um adaptador do tipo um P2, né? Sei lá, fazer um monte de coisa aí para poder conectar num smartphone que tinha entradas diferentes, né? Tem entrada de carregamento e tinha a entrada, por exemplo, de fone de ouvido, né? E é por lá que a gente conseguia colocar um microfone ou ligar via Bluetooth, coisas do tipo. Então, pessoal, a gente conseguiu, né, com essa tecnologia dos carregadores do tipo C, chegar, né, a ter um pouco mais de liberdade e eu vou explicar para vocês a partir de agora. No ano de 2014, né, a Implement Forum, a USB-IF, um grupo, né, que muitas empresas, Samsung, Motorola, a própria Apple e diversas outras empresas de processadores, né, Intel, a Qualcomm, MediaTek, é como se todas elas se juntassem para chegar a um senso comum. Tipo, vamos fazer uma entrada que seja universal e que beneficie tanto a gente como também os usuários, né? Então eu vou explicar agora para vocês praticamente a diferença entre um carregador tipo C atual para outros tipos de conectores de versões passadas, né? Vamos lá. Como eu falei para vocês, no ano de 2014, a empresa inventou, né, trouxe para o mercado o conector tipo C. Só que não era nada assim de tanta novidade. Ele fazia basicamente o que o outro conector fazia, né, o conector tipo V8, mas, digamos assim, com uma taxa de entrega de dados um pouquinho maior, certo? Ele já chegou ali na faixa dos gigabits, né? E no caso do micro USB, o V8, ele entregava ali na faixa ali dos megabits. Então, mesmo sendo a primeira versão, né, do carregador tipo C, ele chegou já com uma entrega de dados um pouquinho mais rápida do que o tipo V8, né, o seu antecessor. Só que aí o que aconteceu, pessoal? No ano, ele começou a evoluir, né? Teve novas atualizações, cada vez ficando melhor. Os engenheiros cada vez mais procurando formas de deixar, né, esse tipo de tecnologia de forma mais versátil. E aí foi se trabalhando. Chegou numa atualização, né, de 4.0, USB tipo C 4.0, que ali a taxa de entrega já chegou por volta ali dos 40 gigabits, que é uma velocidade, né, em comparação aos outros, já muito rápida, uma entrega de dados ali muito rápida, né, e digamos assim, uma comunicação bem mais veloz do que os outros anteriores. E eles não pararam, né? Foram cada vez mais estudando como melhorar essa tecnologia, até que chegaram, né, no ano de 2022, no apogeu, eu acredito, dessa tecnologia dos cabos do tipo C. Como é que está hoje o funcionamento disso tudo e por que isso mudou muitas coisas dentro da tecnologia, né, para quem trabalha com áudio, vídeo, quem precisa de conexões, de diversidade, enfim. Vamos lá. No ano 2022, a mesma empresa, né, o grupo, eles atualizaram a versão aí do tipo C
para o 4, né, o USB tipo C 4 2.0. E essa atualização ela veio turbinada porque ela vem com uma taxa de bits de até 80 gigabits, bem mais rápida, né, do que praticamente o dobro, né, da atualização passada. E com isso também novas interações dessa saída USB, né, de entradas USB. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um extensor, né? Eu vou dar um exemplo para vocês com esse extensor aqui. Isso aqui é um extensor que eu uso no meu computador, a entrada é USB. Essas USB normais, que eu posso entrar, por exemplo, numa entrada, né, de 2.0, 3.0, enfim. Esse extensor aqui, eu posso conectar aqui um mouse, eu posso conectar aqui um pendrive, né, enfim. Só que, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, uma entrada de rede de internet, eu já não consigo, porque isso aqui é um extensor e a entrada, né, não permite que o notebook, por exemplo, consiga ler a entrada de rede por aqui. Então já seria impossível. Se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui um monitor, né, espelhar a imagem do meu notebook, eu precisaria de uma entrada HDMI ou VGA, por exemplo, para conectar um determinado monitor para espelhar a tela do meu notebook. Nesse caso aqui também seria impossível, não conseguiria. A tecnologia não permite, né, a entrada aqui USB dentro do próprio dispositivo do notebook, não conseguiria ler, expandir, né, o vídeo por uma entrada USB. Então praticamente não resolveria o meu problema de conectar diversos dispositivos diferentes em um mesmo conector. Agora vamos passar para cá. Tá aqui, ó. Esse conector aqui, pessoal, é um conector do tipo C, ó. Tá vendo? Pode perceber, isso aqui é um extensor, certo? Isso é um hub, igual a esse aqui. É um hub, só que isso aqui é um extensor apenas. E esse aqui, eu vou mostrar para você a diversidade que pode ser ligada nesse cara aqui. Como vocês podem ver, ele tem uma entrada USB e o meu notebook também tem a entrada USB tipo C. Então, já existe uma tecnologia aqui para que eles possam, né, realmente conversar e eu conseguir extrair tudo dessa porta USB tipo C. Observem que aqui eu já tenho uma outra porta USB tipo C, que eu poderia ligar algum outro dispositivo, um celular, né, para fazer de câmera, alguma coisa do tipo. Eu tenho entradas USB e eu tenho aqui, ó, já uma porta HDMI. Ou seja, se eu quiser colocar dois monitores, por exemplo, no meu notebook, se eu pego um hub, né? Esse aqui é do mais básico, mas existem outros que tem para cabo de rede, para carregador, para tudo. Então, você conseguiria conectar diversos tipos de dispositivos eletrônicos diferentes, certo? E o seu notebook conseguiria identificá-los no mesmo tempo. Então, observe que existe uma tecnologia muito mais avançada do que simplesmente um extensor do tipo USB, que muitas vezes, quando você começa a conectar vários aqui, né, em várias portas, algumas delas param de funcionar, ou até mesmo você quer ligar uma câmera e um extensor não funciona, e coisas do tipo, né? Você quer colocar um monitor, também não consegue, porque não tem entrada para isso. E com essa tecnologia, né, tipo C, você já tem mais possibilidades para, digamos, ligar mais coisas ali no seu notebook, né, e montar aí o que você quiser fazer, né? Você tem mais liberdade. Um outro ponto que a gente poderia falar aqui nesse vídeo tem vários benefícios, né, essa tecnologia, mas um outro benefício seria, por exemplo, o carregamento, que tem uma tecnologia PD,
Power Delivery. O que essa tecnologia pode trazer para a gente, né? Antigamente, eu tenho aqui uma fonte, né? Uma fonte de um carregador. Antigamente, as fontes de carregadores, ela vinha só com uma tensão, certo? Por exemplo, ela vinha com tensão de 5.1 volts, uma corrente ali de 1.5 ampere, né, 2 ampere e uma potência estimada. E não mudava, era aquilo e ponto final. Com essa tecnologia aqui da PD, né, da Power Delivery, esse carinha aqui, ele pode alternar a tensão, a corrente e a potência. Como é que ele faz isso? Essa tecnologia, né? Ou seja, vamos supor, você pega esse carregador aqui, alguns podem ir de 5 volts até 48 volts. E aí, muitos hoje, por exemplo, notebook, não tem mais aquele carregador antigo. Hein? O carregador agora já é tipo C. E eles usam esse tipo de carregador de celular. Aí as pessoas dizem, os notebooks estão ficando cada vez mais fracos, né? As placas estão ficando cada vez mais descartáveis. Não, pessoal, não estão. Elas simplesmente estão ficando cada vez mais tecnológicas e facilitando cada vez mais o trabalho de quem usa esses equipamentos para trabalho. Então, aqui eu posso, por exemplo, carregar um notebook e ao mesmo tempo carregar um smartphone, certo? Mas o notebook precisa de 25 volts, né? E o smartphone precisa entre 5 volts a 9 volts, por exemplo, para carregar. Então, apenas um carregador que ele tenha, né? Aqui mesmo mostra todas as tensões, correntes e potência que ele pode enviar para um determinado dispositivo. Apenas com um cara desse aqui você pode carregar diversos dispositivos eletrônicos. Então, olha, imagina, cara, facilitou muito, certo? Então, se o dispositivo que você colocar o plug lá, né, pegar o seu cabinho, colocar lá no notebook, precisa de 25 volts, né? O próprio notebook vai dizer, carregador, eu preciso aí de 25 volts. Ele, beleza, vou mandar para você aqui agora. Preciso uma corrente de 2 amperes. Então tá aí, ou seja, essa comunicação entre o dispositivo com o carregador é que também fez com que essa tecnologia ela fosse aceita, né, e se tornando o padrão universal. Até a própria Apple, né, teve que se render a essa tecnologia e muitas vezes algumas pessoas dizem, mas a Apple foi forçada, né, pela União Europeia para aderir, né, o padrão tipo C. Mas, cara, vamos lá. Uma coisa, né, eu acho que a Apple uniu o útil ao agradável. Ela teria que criar uma tecnologia própria para bater de frente, né, com essa tecnologia dos conectores tipo C. E ela já pegou uma tecnologia pronta e colocou nos seus dispositivos, né? Então, eu acredito assim que a Apple foi forçada, né, entre aspas, mas gostou de aderir, né, a essa tecnologia, porque também isso deixa o próprio dispositivo da Apple também, né, tendo condições, né, de você também conectar diversas coisas e o funcionamento aí ser mais versátil. Então é isso, né? Nesse caso aqui eu posso conectar no meu celular, por exemplo, um carregador para ele carregar e, a depender da situação da bateria, né, o meu processador ele vai se comunicar com os microcontroladores responsáveis pela parte de carga e vai mandar informações para o carregador dizendo, preciso de 9 volts agora com a corrente Y. E aí vai ser mandada para o dispositivo. No momento que a CPU, né, do aparelho, o processador do aparelho dizer, diminui isso aí que a bateria já está ficando carregada. Então, diminui aí. Carregou a bateria, para de fornecer energia, né? Então, se para de fornecer energia. Então, essa tecnologia, pessoal, cada vez mais deixa os dispositivos, né, melhores. Muita gente fica achando que com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, as coisas tendem a ficar descartáveis, mas não.
Eu, por exemplo, trabalho com reparo de placa de smartphone e eu posso dizer para você que é possível consertar uma placa. Muitas pessoas que não conhecem, não entendem da microsoldagem, né, da microeletrônica, acham que aquelas plaquinhas pequenas não têm consertos. Muitas vezes o cliente, né, o nosso cliente, tem fotos de pessoas que já faleceram, tem arquivos, né, que muitas vezes precisa ir para uma audiência e está ali no aquele dispositivo que parou de funcionar a placa, e aí você pode consertar esses dispositivos, né, através, né, de ferramentas adequadas e conhecimento, né, aprofundado acerca desse tema. Então, pessoal, quanto mais a tecnologia aumenta, né, isso vai melhorando também cada vez mais a vida do ser humano. É claro que muitas tecnologias são usadas para o mal, né, para as guerras, para coisas do tipo, mas muitas também é usada para o bem, e essas que são usadas para o bem serão bem aceitas, beleza? Então a gente finaliza esse vídeo por aqui, né? Uma explicação básica aí da história do conector tipo C, dos benefícios, né? E o seu funcionamento. E se você quer ver mais vídeos sobre tecnologia, sobre eletrônica, deixa aqui nos comentários, ok? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.